A hierarquia, ela simplesmente não aceita, ela não acredita que as pessoas estando livremente organizadas, livremente, sem uma coordenação, sem aplicação de uma metodologia específica, sem um direcionamento claro de onde ela tem que chegar, que as pessoas vão produzir e vão conseguir fazer coisas interessantes. Quando você começa a falar em abundância, em estrutura distribuída, em abundância de caminho, abundância de possibilidade, as pessoas se assustam. As pessoas, não, mas isso não é possível, imagina, porque todo mundo foi ensinado e treinado desde pequenininho que não tem para todo mundo. Então, na hora que você está administrando uma organização, você precisa sustentar essa mentira, na verdade, na cabeça das pessoas que compõem a organização. E isso é a coisa mais difícil de fazer. É mais fácil extrair petróleo do que fazer isso, sem dúvida nenhuma. Quando você não percebe isso, quando você entra na empresa e acha que conseguiu um bom lugar, um bom cargo, não é? Aí você está preparado. É o sinal de que você está adequado. É um sinal de que você está respondendo positivamente a todas aquelas coisas que o programa que foi implantado em você queria que você conseguisse. A gente acredita que não tem para todo mundo e acredita que a gente tem as ferramentas, os recursos para conseguir a nossa parte e deixar o outro sem a dele. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a jogar um jogo também da estrutura centralizada, da hierarquia, do sistema, que a gente acha que a gente vai conseguir subir até o ponto mais alto da hierarquia. Nós fizemos tudo certinho. A gente fez o que o papai e a mamãe falaram que ia funcionar. A gente foi para a escola, passou de ano, não brigou com a professora, comeu todas as verduras, tomou banho, lavou atrás da orelha. É um peso ter que carregar, você ter que mostrar que tem sucesso. Para as pessoas, isso é um peso enorme, porque a causa de muitas das frustrações é causa dos desgostos, é causa de ansiedades, de depressão, e o mundo nunca teve tanto depressivo como hoje, certo? Nunca teve tanta gente ansiosa como hoje, tanto que a venda de ansiolíticos e tal explodiu, né, dos Prozac da vida, porque as pessoas se tornam infelizes, porque querem chegar lá, não conseguem chegar, porque é para poucos, e caem em depressão. Nessas estruturas você não é um operador das máquinas onde você vive, você é uma peça da máquina. E todos aqueles que mandam em você, eles também são peças da máquina. Você reproduz sem sentir um determinado comportamento que, por sua vez, quando você tiver uma empresa, quando você tiver fundar uma escola, quando você fundar um partido, quando você organizar uma corporação, ou quando você constituir uma família, você vai reproduzir exatamente aquilo por que você passou. Tudo isso funciona porque todo mundo aceita esse jogo. Tá? Aceita isso que eu estou dizendo assim, que é dado como certo. Essa estrutura que faz isso e que é a mesma em todas essas instituições, ela é a hierarquia. Por isso nós dizemos que a hierarquia é a matrix realmente existente. A hierarquia não é a estrutura centralizada. Numa estrutura 100% centralizada não existe hierarquia. A palavra hierarquia, que é hieros mais arquê, é um poder, é um princípio, no sentido de princípio organizativo, do hieros, do sacerdote, do intermediário. A hierarquia é uma coisa própria das estruturas, das topologias descentralizadas. Então a hierarquia é a descentralização, que muitas vezes a gente acha que é uma coisa boa, mas na verdade não é a distribuição. A distribuição são múltiplos caminhos. A descentralização é dizer, só existe esses caminhos e você tem que passar por eles. Perguntaram o seguinte ao Paul Bara:
Como nossas estações de comunicação, radiotransmissão, deveriam estar organizadas para sobreviver a uma catástrofe nuclear? Qual é a maneira mais segura? Qual é a maneira mais sustentável? E o Paul Barron diz o seguinte: existem só 3 maneiras. A primeira é a centralizada, a segunda é a descentralizada e a terceira é a distribuída. Qual é o padrão centralizado? O padrão centralizado é esse, ó. Todos os nodos, que são essas bolinhas, estão ligados por essas arestas ou essas conexões ou caminhos a um centro centralizado. Se você detona o centro, você desconecta todos os nodos. Esse é o padrão centralizado. O segundo padrão é o padrão descentralizado. O que é isso? Na verdade, descentralizado, a gente vai descobrir, olhando para esse slide do meio, para esse diagrama do meio, que não é sem centro. Descentralizado quer dizer que tem muitos centros. O descentralizado quer dizer multicentralizado. O que acontece aqui? Assim são a maioria das nossas organizações. Vocês sabem o que é isso aqui, né? O seu João está aqui e quer falar com a dona Maria que está aqui. Aí ele tem que passar pelo chefinho, ir lá no chefão, voltar pelo outro chefinho. Opa, cheguei na dona Maria. É aquele memorando que sobe para o 2º andar, desce para o 1º andar, vai para o 4º andar até receber aquela assinatura final. Esse é o padrão descentralizado ou multicentralizado. Mas existe um padrão chamado distribuído, não é? Então o seu João quer falar com a dona Maria, ele simplesmente vai. Parece que com as mesmas pessoas eu posso ter 3 tipos de organização diferentes, que vão ter 3 comportamentos diferentes, vocês entenderam? Se eu fizer uma estrutura centralizada de clones do Mahatma Gandhi, ela não vai poder se comportar de maneira pacífica, cooperativa, mesmo que todos eles sejam clones perfeitos do Mahatma Gandhi. O que eu estou querendo dizer? A cooperação é um atributo do modo como os seres humanos se organizam, e nada mais. A característica de uma estrutura mais centralizada do que distribuída é a objetividade. Por quê? Porque você corta conexões, você vai eliminando conexões, você vai centralizando o foco, você vai objetivando. Então, quando você objetiva, você exclui. Tudo que é objetivo é excludente, porque você vai focando em um único elemento, né? Essa é a ação de foco. E a gente faz isso para ficar mais simples, na verdade. Porque a nossa cabeça não dá conta de perceber a complexidade do universo. Então, a gente precisa, para lidar com as coisas, com a mente, com a cabeça, a gente precisa diminuir, a gente precisa fatiar, né? E aí fica objetivo. As medidas de uma estrutura organizacional mais centralizada do que distribuída são objetivas. Tanto é que nas organizações é palavrão falar em subjetividade, né? A subjetividade nas organizações significa o não compromisso com o resultado. E ficou subjetivo, não vai virar nada. É assim que se pensa, né? Então volta aí para o foco. Corta, exclui, elimina, deixa simples, fácil de medir e faz. É assim que as organizações centralizadas funcionam.